Pode louvar ao Senhor Deus. Tome assento, igreja. Que bom que você está aqui. Fico muito feliz em estar junto da família de Deus. A família de Deus está aqui reunida nesta noite, mais uma vez, para adorarmos ao nome do Senhor. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, minha irmã. Bem-vindo você que nos acompanha pelas redes sociais. Não esquece de dar um ok para a gente aí. E que nós vamos caminhar juntos também nesse dia de hoje. Amados, a presença do Senhor está neste lugar. Você sente a presença de Deus aí? Amados, há um vento do Espírito, há uma presença gloriosa aqui. E essa presença é a presença do nosso Pai Celestial, que veio para visitar você, para ver como é que você está, como está o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós tirarmos a oferta, eu quero passar algumas informações para a igreja. Em primeiro lugar, amados, nós estamos, não sabe que essa pandemia, ela é diferente de todas as demais. Ela tem criado um desassossego em todos os países. São quase 200 países vivendo de desassossego. Eu estava orando junto com alguns irmãos da Coreia do Sul. Eu disse, irmãos, como é que estão as coisas por aí? Disseram, pastor, nós já estamos na terceira onda. Terceira onda. O que significa isso? Que nós temos ainda muitas incertezas. Enquanto nós não tivermos segurança, eu peço a toda a igreja, tome os cuidados. Álcool gel, lavar a mão com sabão, higienizar seu calçado quando você entrar em casa. Toda vez que você estiver perto de alguém, use uma máscara. A máscara é para você e é para o outro também. Então você pode estar sadio, né? Ou não, às vezes pode ser um assintomático e eu posso estar passando para alguém quando eu não uso minha máscara. Então use a sua máscara também. É desconfortável, mas eu não gosto desse negócio aqui. Tem que chegar em casa todo dia, deixar o sapato no outro lugar. Aí toda hora tem que estar comprando álcool 70, não sei o que lá. Encher vários tubinhos de álcool para estar passando na mão. Tem dentro do carro, dentro de casa, na varanda, enfim, né? São novas situações, são novas realidades e que a gente tem que se adaptar a isso. Nosso Deus, Ele cuida de nós, mas nós temos que ser prudentes. E é isso que eu recomendo a todos aqui na nossa amada igreja, sejam prudentes. A igreja tem máscara também, que a gente deixa naquela mesa ali, tem álcool gel. Se você esqueceu, chega ali e pega lá também, é gratuito. Isso aqui foi comprado para você, para nós. Tá bom, meus amados? Quanto à nossa rotina, nós vamos, quinta-feira, nós temos o nosso culto que começa às 22h30, às 10h30 da noite, quinta-feira, dia 31. Nós teremos um momento de oração, um momento de louvor, a palavra e depois oração novamente. E aí, quando for meia-noite, a gente encerra, né? E a gente vai para os nossos lares e não terá nenhum evento como nós já tivemos nos anos passados aqui. E no dia 4, que vai cair na próxima, não nessa segunda-feira, na outra, nós iniciamos 21 dias de jejum nessa igreja aqui. É a maior batalha. É a igreja batalhando contra o prato. É a guerra do prato. E é interessante que nós vamos estar ministrando durante o mês de janeiro, nos cultos de ensino, acerca do poder do jejum. Amados, é um poder tão grande que Deus quer liberar sobre a vida da gente e que nós temos que entender essa prática. E nós vamos estar ministrando nas sextas-feiras sobre esta temática. E para que nós possamos entrar 2021 munidos de novos instrumentos que Deus tem para nós. Você precisa de poder de Deus na sua vida? Você tem batalhas que precisam ser vencidas e que até agora parece que a coisa não
funcionou. Então Deus está chamando a gente para ir para um outro nível. E nesse outro nível tem um outro poder, uma outra graça, uma outra unção para nós lutarmos e sermos vencedores. Portanto, você está sendo convocado a partir do dia 4, nós entrarmos nessa rotina. Nós vamos estar passando melhores instruções para a igreja acerca deste assunto. Nós vamos estar agora cooperando com a obra do Senhor Jesus. Amanhã nós estamos mandando uma remessa também para a África, nosso irmão Mário lá, para abençoar aquela obra ali. E eu agradeço a Deus a liberalidade dos nossos irmãos. Eu queria que você pegasse seu envelope agora, colocasse a sua semente, que você vai abençoar esta obra e nos ajude a caminhar. Na sua mão pode ser um cheque, pode ser um recurso, mas quando você oferta, transforma-se em semente. E nós vamos plantar em muitos lugares. E vou dizer uma coisa para meus irmãos aqui: a semente que esta igreja planta, ela germina. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor e vamos estar dizimando e ofertando. Pai, nós agora aqui reunidos como igreja, queremos manifestar a nossa fé, a nossa gratidão e a nossa honra ao teu santo e eterno nome, ao dizimar e ao ofertar também. Vamos colocar nesta salva um pouquinho do muito que o Senhor nos tem dado. Pai, mas nós vamos estar fazendo este gesto de coração, porque queremos ver o progresso e o crescimento desta obra. Deus eterno, nós te louvamos por este privilégio de poder contribuir para que o reino de Deus avance nesses tempos dos grandes desafios. Pai, eu te peço agora, abençoa os teus filhos que irão ofertar, que irão dizimar, Senhor. Ó Deus, que a tua bênção seja multiplicada sobre a vida de cada um daqueles que têm sustentado esta obra, mas também que a tua bênção alcance aqueles que têm desejo, mas que não podem por alguma razão, Senhor, que igualmente sejam abençoados, porque no teu reino o Senhor tem bênção para todos. Ó Deus, recebe agora este gesto da tua igreja, é o que eu oro a ti no nome de Jesus. Amém e amém. Saia do seu lugar e oferte com amor, sem pressa, sem aglomeração, e Deus abençoe você.
aplaudam a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Você está alegre com Jesus Cristo? Diga alguma coisa para Ele acerca da tua alegria, da tua satisfação com Ele. Amado, Jesus Cristo não está longe, Ele está aqui neste culto também. A presença do Senhor Jesus está neste lugar. E quando a gente abre o nosso coração, você começa a sentir que alguma coisa diferente está aqui. Mas esse diferente é algo gostoso, é algo bom, é algo que nos encoraja, que nos desperta. E Deus tem prazer em entrar no nosso coração e ministrar sobre as nossas vidas o que de melhor Ele tem. Porque servimos a um Deus de amor, a um Deus que conhece a nossa realidade e tem interesse em nos abençoar. Nós estaremos lendo um texto aqui na palavra de Deus, está no livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro que ele tem um fundo histórico, e ele está entre os livros históricos da Bíblia. Se nós olharmos com o olhar histórico, nós tiraremos alguma lição para a nossa vida. Mas se você olhar com um pouco mais de profundidade, nós começaremos a entender coisas mais tocantes, mais significativas. E esse livro, ele é muito próprio para os tempos de hoje também. Eu vou estar lendo o capítulo 1, é um capítulo pequenininho, mas eu vou ler todo o capítulo porque vale a pena. A gente temos uma compreensão completa do texto sobre o qual nós estaremos meditando na palavra de Deus. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De modo de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Esse texto que nós lemos aqui, ele está dentro de um contexto maior e de uma história muito complexa e de uma história muito forte que diz respeito à experiência de uma nação que passou
debaixo do juízo de Deus por 70 anos. E é interessante que o povo de Judá, eles foram levados cativeiro para a Babilônia, e eles passaram lá durante 70 anos. 70 anos, exatamente isso. Muitos dos judeus que retornaram para a terra deles depois de 70 anos, não conheciam a sua terra. Porque a grande maioria que tinha ido no cativeiro morreu lá. E é interessante que depois de 70 anos cumpre-se uma profecia que Deus havia liberado, dizendo que levantaria um rei persa chamado Ciro, e através dele sairia um decreto para liberar o povo para retornar à sua pátria. E esse decreto sai da parte de Ciro, para nós nos posicionarmos na história, e muitos judeus retornaram e começaram a remontar, a reorganizar as suas vidas. Até chegar no livro de Neemias, no que está acontecendo aqui, depois da ordem que saiu, se passaram mais de 100 anos. Então nós estamos falando aqui de um século depois que saiu a ordem para restaurar. Se você vê a cronologia de quem foram os reis naquela época, você vai ver que o tempo está mais ou menos em torno disto. Veja só, mas o povo retorna para Jerusalém e para as cidades de Judá e encontra aquela nação do mesmo jeito em que eles a deixaram quando os exércitos babilônicos entrou lá e destruiu tudo. Então destruíram-se os muros, destruíram-se os portões daquela cidade, as casas, destruíram tudo. E já haviam passado mais de 100 anos e as coisas continuavam exatamente quando assim se apresentaram no tempo da destruição. Mas eu olho para a palavra assim, o que estava acontecendo naquela cidade que passados 100 anos ela não se reerguia? Porque na realidade, amados, faltavam forças unidas para gerar as condições de restauração daquela cidade. Um vivia aqui, o outro vivia ali, cada um tentando se reorganizar do seu jeito, pensando em si, e a cidade ela não reunia forças para a sua restauração. De modo que, passado tanto tempo, Neemias não tinha nascido em Jerusalém. Ele estava agora servindo a um rei chamado Artaxerxes, lá onde hoje é o Irã, na fortaleza de Suzã. E aí algumas pessoas que foram a Jerusalém retornaram, e alguns parentes dele junto. E Neemias pergunta, como está aquela cidade em que se contavam histórias tremendas sobre ela? Como está? A informação foi que a cidade estava em ruínas. Diz assim, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá estão na província, em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Ou seja, o cenário era de devastação, o cenário era de desolação. E não havia quem assumisse o comando, juntasse forças para iniciar um processo de restauração. E Neemias, lá mais ou menos mais de 1.600 quilômetros de distância, ele recebe a notícia. E a notícia que chega a ele é terra devastada, povo em miséria, muro caído. Tudo lá tem cara das ruínas de mais de 100 e poucos anos atrás. E aquela palavra, daquele cenário, tocou profundamente o coração de Neemias, e ele diz assim, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor. Amados, é quando alguém é tocado por um cenário desfavorável e a pessoa não aceita aquele cenário
e a maneira como ela reage. Neemias podia ter dito: tudo bem, eu não vou voltar mais para lá, porque agora eu estou aqui em Suzã, eu estou aqui na fortaleza do rei, sirvo no palácio, então os judeus que foram, que tratem de iniciar um processo de restauração daquela cidade. Ele pode dizer: mas o que eu tenho a ver com isso? Nasci depois, eu não tenho nada a ver. Então o que acontece? Eu vou pensar em mim, minha vida está resolvida, e quem foi para lá que resolva a situação. Mas Neemias, ele tinha um coração que pensava nos outros. Ele não era uma pessoa que tinha um sentimento de egoísmo, diz assim: a minha situação está resolvida, os outros que procuram resolver a sua situação. Mas ele não pensava assim. Aquilo que doía a 1.600 quilômetros de distância, doía também no coração dele, na fortaleza de Suzã. Ele não conhecia as pessoas que estavam em miséria, ele não sabia o estado de Jerusalém, que ele não conhecia, ele não tinha noção como é que estavam os muros lá, apenas de informação, mas quando chegou a ele o quadro do que estava se sucedendo, aquilo toca profundamente o coração dele, e ele não consegue ficar indiferente, e diz a palavra que ele começa agora manifestar alguns sentimentos, diz: assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando, porque esta é a postura de alguém quando é tocado por uma realidade e que ele vê que as forças que ele tem não são capazes, e ele então vai buscar em Deus, vai buscar no Senhor a quem ele serve. Ele diz: eu só tenho uma coisa, eu vou colocar minha fé em ação e Deus moverá a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu olho para esse texto aqui e vejo, o quadro nos mostra, e foi Neemias que escreveu esse livro, e ele relata com propriedade como ele foi tocado pela notícia de que a terra dele era terra arrasada. Ele disse: eu não morei lá, mas meus pais moraram lá, os meus antepassados moraram lá, e eu não aceito que passem mais 100 anos, mais tantos anos, e a gente vem a receber novas notícias dizendo: lá continua tudo assolado. Passou a guerra lá e assolou tudo, e não há forças para reerguer a cidade. E os poucos que estão lá pensam em si, não pensam no outro. E Neemias, ele entra num processo de oração, ele entra num processo de jejum, e diz aqui: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus por alguns dias. Então não foi assim: vou orar 5 minutos, não, por alguns dias. Veja só, ele trabalhava num palácio e ele servia o rei, então quase todos os dias ele era visto pelo rei. Então ele teve que tirar um tempo para que ele começasse a conversar com Deus. Ele disse: isso aqui não é situação de rei resolver, isso aqui não é situação de eu reclamar, não é situação de eu lamentar, mas eu vou me aproximar daquele que tudo pode, eu vou derramar o meu coração, eu não tenho muita gente para fazer isso, mas eu vou tomar a dianteira, e eu creio que Deus, alguma providência, Ele vai liberar. Louvado seja Deus. E ele entra neste processo. Então era um homem que estava ali numa situação confortável, mas a notícia ruim tirou ele do seu conforto. E ele toma um posicionamento agora e começa a clamar ao Senhor. E ele faz uma análise e entende que a raiz de toda aquela destruição estava no pecado que a nação dele havia cometido. E quando a gente tem a consciência de que o pecado, ele é a raiz da nossa destruição, e nós atendemos ao toque do Espírito Santo, a ação que nós tomamos é: eu vou me arrepender, eu vou para os pés do Senhor Jesus, eu vou confessar o meu pecado, e eu vou alcançar o perdão de Deus, e novamente os canais da graça estarão liberados sobre a minha vida. E Neemias sabia que o perdão de Deus é algo poderosíssimo na vida de uma pessoa, é algo poderosíssimo na vida de uma família, é poderosíssimo na vida de uma igreja e também na vida de uma nação. E ele começa agora a orar a Deus, e ele começa a confessar os seus pecados
da casa de seus pais e da sua nação também. E ele diz: estejam, pois, atentos os ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Amados, enquanto nós escondemos o nosso pecado, a bênção de Deus, ela não flui sobre a nossa vida. Neemias sabia disso, o profeta Daniel sabia disso, e nós vamos ver que a oração desses dois aqui, em tempos muito diferentes, elas eram muito parecidas, porque eles entenderam que a raiz dos males que eles estavam suportando, ela estava num pecado da transgressão da lei moral de Deus. Não adianta nós buscarmos ser pessoas abençoadas. Queremos que a bênção de Deus flua sobre as nossas vidas, se nós não voltarmos lá no ponto aonde nós transgredimos a lei moral de Deus. E essa transgressão chama-se pecado. E é interessante que nós temos na nossa consciência, mesmo sem ninguém falar muita coisa para a gente, quando nós fazemos alguma coisa errada, existe uma lei chamada lei da consciência, ela diz: isso não era para você fazer. Mas às vezes a gente, no ímpeto da força humana, impulsionado por um desejo, você vai lá e faz. E quando você faz, você transgrediu a lei de Deus. E você agora passou a ser um devedor diante de Deus. Você agora é uma pessoa condenada diante de Deus. Então Deus se afasta do ambiente aonde está o pecado. E a partir daí, as coisas começam a entrar num clima de tsunami, desorganiza aqui, desorganiza ali. Às vezes até por um tempo Deus tem misericórdia, você ainda acha que está tudo bem, mas de repente o vento passa e a ruína vem. E assim tem muitas pessoas no tempo de hoje, vivendo de ruínas, porque elas nunca reconheceram que a raiz de tudo está numa ação pecaminosa, quando transgrediu a lei moral de Deus. E essa é uma lei universal, ela não é só para crente, ela é para quem peca. Deus, ele não trata com uma igreja específica, uma denominação. Deus trata com o ser humano. Então, por isso que todo ser humano precisa consertar-se diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós, quando não alcançamos ainda, não buscamos o perdão de Deus, nós estamos destituídos da glória de Deus, então você está no ambiente das ruínas. A igreja está entendendo essa palavra? É muito importante, amados, porque Neemias, ele percebe aquele cenário e ele pergunta: quem pode interferir neste cenário? Quem tem as condições de interferir? E ele percebeu que ninguém tinha as condições, porque já haviam se passado mais de 100 anos e nada havia acontecido. Ele resolve se colocar na brecha. Uma linguagem aqui muito de igreja, ele se coloca diante de Deus e começa a derramar o coração dele. E aqui não foi 10 minutos, nem 20 minutos. Aqui diz: chorei e lamentei por alguns dias. Estive alguns dias jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui diz mais ainda: esteja atento aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Então veja, ele tirou um período que envolveu alguns dias de busca intensa na presença do Senhor. Ele seguramente não sabia o que fazer, ele não tinha as condições para realizar uma obra daquela envergadura, mas ele foi para a presença do Senhor dizer: Pai, eu não aceito ver a cidade que tem o teu nome naquele estado de miséria. Eu não, Senhor, aceito ver as pessoas vivendo naquela realidade. Uma cidade que teve uma fama gloriosa porque o teu nome estava lá, e hoje é a cidade da humilhação, é a cidade da ruína, é a cidade do deserto, é a cidade da miséria. E ele começa a clamar ao Senhor, ele pede perdão, mas ele começa a clamar ao Senhor.
Amados, e Deus tem as maneiras de dirigir as pessoas quando nós clamamos a Ele, quando nós buscamos a sua face. Às vezes o jeito de Deus agir é um pouco diferente da maneira como nós esperamos, mas o fato é que Ele foi direcionado pelo Espírito de Deus a servir, a voltar ao trabalho dele. E ele volta ao trabalho dele, e o rei olhou para ele e disse: Neemias, alguma coisa estranha está acontecendo aqui com você. Você sempre foi uma pessoa alegre, você é uma pessoa privilegiada, serve na presença do rei todos os dias. E o rei conhecia ele, o rei conhecia Neemias, conhecia o humor de Neemias, sabia que Neemias era uma pessoa alegre. E ele olha e diz: você está com o rosto triste hoje. E Neemias conta para ele o que estava acontecendo. Mas diz a palavra que então orei ao Deus dos céus, porque o rei disse: me pede o que você quer. E ele então conversa com o rei, mas ele já estava agora, amados, revestido o quê? Da unção de Deus. Ele já tinha frequentado o ambiente da glória de Deus através da oração e do jejum. E Deus, a partir de agora, disse: agora eu vou direcionar você. Eu sei que o teu coração é um coração de restaurador, e eu vou começar a direcionar você, vou começar a colocar pessoas, e que elas vão se levantar, e quando ela mover a mão delas, as mãos delas, então suportes serão colocados diante da tua presença. Então, amados, quando nós temos o desejo de fazer algo para Deus, e você apresenta isso diante do Senhor, e às vezes são coisas que extrapolam a tua capacidade, o que vai acontecer é que Deus tem uma maneira de agir muito especial. Deus começa a levantar pessoas, e que elas têm condições de serem ajudadoras para que aquele projeto, para que aquele propósito, ele seja alcançado. Eu me lembro, eu era ainda bem jovem, um adolescente, eu tinha um sonho. Eu queria ser piloto de aviões. Como, não sei. Eu não sabia na época. E eu morava num lugar que, para ver um automóvel, era uma coisa muito rara. Eu via pastos, bois, animais. Não ouvia som de nada, só às vezes um avião passava no céu. Eu disse: aqui nessa cidade eu não sei o que eu vou fazer um dia na vida. Mas olhando para cima eu vi passando um avião. Eu nunca tinha chegado perto de um avião, nem visto uma foto de perto, porque lá não tinha revista, não tinha nada, televisão, rádio, não tinha nada. Eu olhei para o alto e disse: eu queria trabalhar naquele negócio que voa. E quando eu tinha 14 anos de idade, eu tomei a decisão de seguir a Jesus com seriedade. E comecei a orar a Deus: Senhor, eu sou um jovem sem futuro. Senhor, eu não tenho mais o que fazer, parece que tudo se esgotou nesse ambiente onde eu estou. Eu trabalhava nessa época de servente de pedreiro, e naquela minha oração e servindo ao Senhor, Deus começou a levantar pessoas para me ajudar. Às vezes você tem que entender como é que Deus levanta pessoas. Então Deus levanta uma professora minha e disse: eu não tenho empregada doméstica, você quer trabalhar na minha casa? Você não precisa cozinhar, nem lavar, nem passar. O resto, tudo você faz. Digo: aceito. Porque dali, amados, eu comecei a trabalhar, foi da onde eu tive o dinheiro para pagar minha inscrição para fazer o concurso para ser piloto. Mas aí, um dia, aparece uma pessoa, uma tia minha que eu amo muito, e que eu não conhecia. E um dia, ela vai fazer uma visita na minha cidade. E ela diz: eu quero conhecer quem é esse menino. E ela olhou para mim e falou assim: o que você quer fazer da vida? Eu disse: eu quero ser piloto. Ela disse: eu vou te ajudar. Comprou um conjunto de apostilas de um curso importante que ia no Rio de Janeiro, e me dá essas apostilas. Você estuda aqui. Eu tive que estudar sozinho, mas eu ganhei as apostilas. E foi por essas apostilas, e foi por aquele recurso da casa que eu trabalhava, fazendo faxina, que eu fiz o meu concurso e fui aprovado, e fui tornar-me um piloto da Força Aérea Brasileira. Eu entendi, amados, que todas as vezes que você tem um propósito,
e você coloca diante de Deus, como Neemias colocou aqui, Deus começa a reunir os meios e vai colocando os meios diante de você. Às vezes nós erramos porque você começa a escolher, isso aqui não é de Deus, é trabalhar de faxineiro. E você às vezes está rejeitando várias oportunidades, mas ali era um primeiro degrau. É importante você entender como Deus age. Eu poderia ter dito, não vou trabalhar aqui, né, limpando a casa dos outros, come no resto que sobra de comida, ainda tem cachorro na casa, naquela época não tinha ração, eu tinha que fazer a comida do cachorro, e o cachorro era igual gente, não comia do almoço na janta, tinha que lavar as vasilhas dele, é tudo assim. Mas eu aceitei aquilo, mas sem nenhuma recriminação. Eu estou fazendo isso aqui, mas um dia... Eu não, estava trabalhando ali tranquilo, cantando meus hinos, etc e tal, deixava a casa toda arrumadinha, deixa eu ir embora, e eles me pagavam o que eles queriam, não era salário acertado. Então, dia de sábado, me dava aquele dinheirinho assim na mão, toma aqui, menino. Daquele dinheirinho eu dava o meu dízimo na igreja, um pouco para minha mãe, e o resto eu pagava a passagem do ônibus. Basicamente, eu não usufruía de quase nada. Mas na época do concurso, foi aquele dinheirinho que eu consegui fazer a minha inscrição. Estou mostrando, amados, que quando você tem propósito, busque ao Senhor e não duvide. E também não rejeite a porta que o Senhor abre. Às vezes Deus abre uma porta onde você não espera. Não rejeite, não subjugue. Mas entenda que Deus ele tem caminhos para nos direcionar. E Neemias, ele era um homem que entendeu isso. Algumas pessoas começaram a se levantar para ajudar. O rei disse, então tá bom, você vai, mas quando você volta? O rei perguntou isso porque o rei gostava dele. Eu não quero me desfazer de Neemias. Ele é uma pessoa de uma inteligência, e Neemias carregava consigo a presença de Deus. Então aquele rei, ele disse, eu não posso ficar longe deste homem, porque ele que alegra o meu coração, ele tem sempre algo novo e que ele influencia a vida das pessoas neste palácio. Então você vai, Neemias, mas quando você volta? Neemias então disse, eu vou num certo tempo e depois eu retorno. E Deus vai colocando, e ele pede algumas coisas e o rei vai concedendo. Eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Amados, e Neemias chega na cidade. E ele não se conformou em chegar na cidade, uma caminhada de quase 4 meses. Ele chega na cidade, ele não conseguia dormir. À noite ele já sai para fazer uma inspeção para entender aquilo que Anani havia contado para ele. E ele olha e fala, verdadeiramente, isso aqui foi uma grande cidade. Mas ele estava lá para reconstruir. E é interessante que ele começa agora a fazer contato com pessoas. E vai dizendo, nós vamos levantar o muro, nós vamos levantar o muro, nós vamos levantar o muro da cidade. E imediatamente começam-se as oposições. Porque é assim, meus amados. Nós temos que estar preparados para isso. Toda reconstrução você vai encontrar oposição. Mas ele não temeu as oposições, disse, eu vou trabalhar, porque o Deus que ouviu a minha oração, o Deus que viu o meu lamento, o Deus que recebeu o meu sacrifício de jejum, ele está comigo. E ele começa a contactar várias pessoas e começam a levantar pessoas dispostas a ajudá-lo na edificação dos muros. E a lista, no capítulo 3, você vai encontrar uma lista de vários nomes aqui, de pessoas que se levantaram para ajudar, apesar das oposições. É maravilhoso isso. E a obra que em mais de 100 anos não se realizou, em 52 dias estava pronta. Para a surpresa de todo mundo, porque o Deus a que a gente serve é um Deus que surpreende. O teu Deus, meu irmão, o teu Deus, minha irmã, é um Deus que tem poder para lhe surpreender. Deus, ele não trata o seu povo por medida. Quando Deus coloca a mão, as coisas saem de maneira surpreendente. Creia nesta palavra, meu irmão. Estamos hoje no último domingo de 2020. Eu não sei como é que foi o seu ano,
Mas o fato é que você tem um Deus, o Deus de Neemias é o teu Deus, e Ele está aqui nesta noite, Ele conhece a tua realidade. Talvez você tenha a sensação de que este ano foi um ano que passou um vento, e esse vento trouxe muito desajuste, ruínas para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. E você chegou neste culto aqui no último dia, no último domingo de 2020, dizendo, ninguém sabe, mas passou um vento lá e que deixou tudo em ruínas. A minha vida ficou em ruínas, o meu casamento está em ruínas, o meu emprego está em ruínas, meu negócio está em ruínas, e parece que a minha fé está em ruínas. E você entrou hoje aqui à noite dizendo, meu Deus, eu estou vivendo no meio de ruínas. Ou seja, tem só os escombros de uma coisa que um dia existiu e que hoje não existe mais. Mas sabe que hoje Deus está levantando Neemias neste lugar aqui. Deus está levantando Neemias dentro dos lares. Deus está levantando Neemias dentro do ministério. Deus está levantando Neemias dentro dessa igreja aqui, para buscar ao Senhor, para orar ao Senhor, e dizer, Deus, nós não aceitamos viver contemplando ruínas. Deus, nós queremos ver a tua mão operando, porque onde o Senhor opera, aí há alegria, aí há beleza, aí há admiração. Deus está chamando eu e você para tomarmos o posicionamento de Neemias. Deus está nos chamando para sermos reedificadores. Reconstrução. É tempo de reconstrução. Como é que você vai entrar 2021? Dizendo para todo mundo que você vive no meio de ruínas? Ou você vai entrar 2021 como reconstrutor de esperança, reconstrutor de alegria, reconstrutor de relacionamentos, reconstrutor da paz, reconstrutor da esperança? Como você quer entrar 2021? Estamos no tempo, amados, de tomarmos um posicionamento diante do Senhor nosso Deus e definir como é que nós vamos caminhar. Neemias, quando ele chega em Jerusalém, ele não chegou para contemplar as ruínas, mas ele chegou para reconstruir. E ele tinha bem pouco nas mãos dele, mas ele tinha muito numa fé no Deus a quem ele servia. Talvez você não tenha nas tuas mãos as condições para iniciar uma reconstrução tão complexa e tão grande, mas o Deus a quem você serve e que você confia nele, ele tem todas as condições para gerar a reconstrução. Basta que você tome o posicionamento de Neemias. Ele orou, ele jejuou, ele caminhou 4 meses para chegar em Jerusalém, e ele não chegou lá para observar, ele chegou lá, ele regaçou as mangas e disse, eu vou trabalhar. E debaixo de muita guerra, porque tinha oposição, tinha inimigos ali, ele teve que enfrentar tudo isso, e ele enfrentou, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia era com ele. A igreja tem que saber isso. O Deus a quem você serve, ele é com você. Mesmo que as lutas venham, mesmo que as dificuldades venham, e veja só que a construção deste muro aqui foi muito trabalhosa. Numa mão ele tinha colher de pedreiro, na outra mão tinha que ter uma espada. E às vezes, para você construir, você vai ter que ter a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Já parou para pensar nisso? Às vezes você está num ambiente tão hostil e que você vai ter que estar construindo com uma mão e se defendendo com a outra mão. Eu quero dizer aqui, né, que a gente não vai sair para briga com ninguém, mas a outra mão vai estar levantada para o céu, dizendo, Deus, retém essa força contrária. Mas a outra mão está trabalhando para construir. Jovem, a outra mão está estudando livros para você passar nos concursos. E a outra mão está levantada para o céu. Deus, abençoa. Deus, supre. Deus, não deixa que o desânimo venha me dominar.
Não deixa que a descrença venha me dominar. Porque a descrença, ela subtrai a tua força. É tempo de construir. Você está disposto a construir, meu irmão? Você está disposto a construir, minha irmã? Se você não estiver disposto, a sua vida continuará uma ruína, como Jerusalém ficou mais de 100 anos, porque ela não tinha pessoas dispostas a reconstruir. Deus, nesta noite, está nos dando uma oportunidade para quem quer reconstruir. Falo aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus. Isso não é discurso de pastor. Mas eu estou dentro da revelação que Deus me deu. Que é tempo de levantar quem vai reconstruir. Se Neemias começasse a dizer, mas vai estar difícil, lá tem salário, lá tem um hotel 5 estrelas para eu ficar, lá tem lutas, lá tem que sujar as mãos, lá tem inimigo. Se ele olhasse para isto, ele nunca iniciaria um processo de reconstrução. E a reconstrução não foi só dos muros. Ele teve que reconstruir os modelos de governança da cidade. Teve que redefinir os modelos de justiça, os modelos espirituais. Ele teve que reconstruir todos os modelos para que a cidade funcionasse como uma cidade decente. E você vai ver, ele teve que reconstruir até o serviço do templo. Porque o sumo sacerdote, ele era aparentado com Tobias, que era um dos grandes inimigos da obra de Deus. E o Tobias tinha uma sala dentro do templo. Cuidado, se você não tem um Tobias dentro do ambiente que é reservado só para você. Pode não ser gente, pode ser coisa, pode ser um gosto, pode ser alguma coisa. O fato é que é tempo de reconstrução. Deus quer que você entre em 2021, amados, não de cabeça baixa, dizendo, olha o coronavírus aí de novo. Essa é a visão de quem estava morando em Jerusalém. Mas a visão daqueles que têm o Espírito Santo de Deus é, Senhor, eis-me aqui para ser um reconstrutor. Que aonde tiver uma ruína, o Senhor me leve lá. Pode ser numa família, pode ser na vida de alguém. Aonde tiver uma ruína, que o Senhor me leve lá. E o Senhor me dê graça. E eu vou reconstruir. Eu peço à igreja que fique de pé. Nós estamos encerrando essa ministração. Mas que você saia daqui levando essa palavra no teu coração. Você hoje está sendo convocado para reconstruir. E existe um caminho para a reconstrução. E o caminho é esse que Neemias colocou aqui. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, ou seja, tomando conhecimento da dimensão da ruína, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E o Deus dos céus deu graça a Neemias. E ele reconstruiu Jerusalém. E deixou todos os modelos de uma boa governança para a prosperidade daquela cidade instalados e funcionais. Ele deixou os modelos de gestão de templo e também governança espiritual organizados e funcionais. Então, se tiver organizada a política, se tiver organizada a justiça, organizada a economia, organizado o templo, ninguém mais segura Jerusalém. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua casa. Mas o Senhor está te chamando nesta noite para um posicionamento. Se você deseja entrar no exército dos reconstrutores, dê um sinal com a sua mão assim. Eu quero, amados. Eu não quero entrar em 2021 contando história de fracasso. Porque Deus me chamou para ser reconstrutor. E Deus não me colocou em lugar simples, nem em reconstrução fácil.
Eu tenho rodado essa cidade inteira aqui, tomando os devidos cuidados. Eu tenho rodado essa cidade para levar a palavra que reconstrói. Eu não parei durante a crise e não vou parar, porque Deus me chamou para reconstruir, amados. Eu não me recolho, porque é tempo de reconstrução. Não vamos perder a oportunidade que Deus está nos dando hoje para reconstruir. Eu vou estar orando agora. Se você deseja ser um reconstrutor para 2021, Deus será com aquele que se apresentar agora com um coração sincero. Deus não está forçando ninguém aqui a nada. Ah, pastor, não sei. Fica de fora então, não tem problema não.